Você já sentiu que existe uma peça faltando no quebra-cabeça da sua vida? Eu não apenas sentia, eu vivia nesse vazio. Por 20 anos, aceitei uma história que me contaram, uma verdade que moldou cada decisão, cada lágrima e cada sorriso contido. Era uma base de areia, frágil, mas era tudo o que eu tinha. Mal sabia eu que o castelo inteiro estava prestes a desmoronar por causa de uma única folha de papel amarelado, esquecida pelo tempo. Esta história não é sobre encontrar uma carta, é sobre como essa carta me encontrou, no momento exato em que eu tinha desistido de procurar por respostas. É uma prova de que o universo ou o destino, chame como quiser, tem seu próprio tempo. E ele nunca erra. O que eu li naquelas linhas tortas e desbotadas não apenas reescreveu meu passado, mas me devolveu a chance de ter um futuro de verdade. Se você carrega um peso, uma dúvida sobre sua história, fique comigo até o final. O que eu descobri pode ser a luz que você também está esperando. Mas antes de revelar o segredo, me diga: você acredita que algumas verdades são feitas para serem descobertas, não importa quanto tempo passe? Tudo começou no pior dia da minha vida, que, ironicamente, se tornou o mais importante. Minha mãe havia partido há uma semana e eu estava na casa dela, um santuário de memórias e silêncios. A tarefa era dolorosa: esvaziar as gavetas, encaixotar uma vida inteira. Cada objeto contava uma parte da história que eu conhecia. A história de um pai ausente, um irmão que escolheu o caminho errado e uma mãe que suportou tudo com a força de uma rocha. Eu acreditava nessa versão com todas as minhas forças. Era a minha verdade. O meu irmão, Daniel, tinha ido embora de casa aos 18 anos, após uma briga terrível com nosso pai. Fui levada a crer que ele tinha nos abandonado, que ele era o culpado pela tristeza que marcou nossa família para sempre. Por 20 anos, eu o culpei. Por 20 anos, alimentei uma mágoa que me consumia aos poucos, sem que eu percebesse. Foi então, no fundo da última gaveta do armário antigo da minha mãe, embaixo de lençóis com cheiro de lavanda, que senti algo rígido. Era um envelope grosso, sem remetente, com meu nome escrito na frente: Laura. A caligrafia, eu a reconheceria em qualquer lugar. Não era da minha mãe, era do Daniel. E essa descoberta me deixou paralisada. Me conte aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo, enquanto eu tomo coragem para abrir essa porta para o passado. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever e não perder o desfecho. Com o envelope nas mãos, um frio percorreu minha espinha. 20 anos de silêncio estavam contidos naquele pedaço de papel. O que ele poderia dizer depois de tanto tempo? Um pedido de desculpas? Uma justificativa? Ou talvez, palavras que só aprofundariam a ferida que eu tentava cicatrizar. Por um instante pensei em não abrir. Pensei em jogar fora, em manter a ordem frágil do meu mundo, em proteger a memória da minha mãe e a história que ela se esforçou tanto para manter. Lembrei da noite em que tudo ruiu. Eu tinha 22 anos. Gritos ecoavam pela casa. Daniel e meu pai em uma batalha de palavras que parecia não ter fim. Eu, encolhida no meu quarto, ouvia acusações, mágoas, portas batendo. Na manhã seguinte, Daniel tinha sumido. Minha mãe, com os olhos vermelhos, me disse que ele tinha escolhido o mundo em vez da família, que o coração dele era duro. E eu acreditei. Como não acreditaria na minha própria mãe? Naquele momento, na solidão da casa vazia, a imagem da minha mãe me veio à mente, forte, protetora, mas também triste. Havia uma tristeza em seu olhar que eu nunca consegui decifrar.
uma melancolia que parecia ir além da saudade do filho. Era um peso, e olhando para a carta, eu senti que talvez aquele peso estivesse ali, nas minhas mãos, esperando para ser compreendido. Respirei fundo, o cheiro de mofo do papel se misturando ao de lavanda. Cada batida do meu coração parecia um eco no silêncio da casa. O medo era real, palpável. Medo de descobrir que a raiva que senti por tanto tempo foi em vão. Medo de perceber que o vilão da minha história talvez não fosse quem eu pensava. Ou pior, medo de descobrir que não havia vilão algum, apenas pessoas perdidas, fazendo o melhor que podiam. A curiosidade, no entanto, foi mais forte que o medo. Era uma necessidade física, uma sede de respostas que 20 anos de mágoa não conseguiram apagar. Eu precisava saber. Precisava entender não apenas por que Daniel partiu, mas por que minha mãe guardou aquela carta. Por que ela a escondeu, mas não a destruiu? Era como se ela soubesse que um dia eu a encontraria. Minhas mãos pararam de tremer. A decisão estava tomada. Não importava o que estivesse escrito ali, seria uma verdade. E, naquele momento, eu estava mais cansada de viver uma mentira do que com medo de enfrentar o que quer que fosse. Deslizei o dedo pela aba colada do envelope. O som do papel se rasgando parecia um grito contido por 2 décadas. O papel de dentro era fino, quase transparente pelo tempo. As palavras estavam um pouco borradas, como se tivessem sido tocadas por lágrimas. Comecei a ler, e a primeira frase por si só foi o suficiente para fazer meu chão desaparecer. Não era uma carta de despedida, era um pedido de socorro. E foi ali, sentada no chão frio, que a primeira peça do quebra-cabeça se encaixou, revelando uma imagem que eu nunca, em meus sonhos mais loucos, poderia ter imaginado. A verdade era muito mais complexa do que uma simples briga de família. Laura, minha irmã, se você está lendo isso, é porque a mãe cumpriu sua promessa. E eu espero, do fundo da minha alma, que você possa me perdoar. Não por ter partido, mas por ter deixado você acreditar na mentira. A mentira, a palavra pulsava na página. Então, ele admitia. Mas a mentira não era a que eu pensava. Era o contrário. A mentira era a própria história que eu vivi. A carta continuava. A caligrafia apressada de Daniel pintando um cenário que minha mente se recusava a aceitar. A briga com nosso pai não foi por rebeldia. Foi por proteção. Nosso pai, o homem que eu idolatrava em minhas memórias de infância, estava doente. Não do corpo, mas da alma. O vício do jogo o estava consumindo, criando dívidas enormes e perigosas. Ele estava afundando a família e Daniel descobriu. A discussão naquela noite não foi sobre liberdade ou futuro. Foi sobre dinheiro. Daniel o confrontou, implorou para que ele procurasse ajuda, para que parasse antes que perdesse tudo. Mas nosso pai, cego pelo desespero, não ouviu. Ele ameaçou. Ele disse que se Daniel contasse para mim ou para nossa mãe, as consequências seriam terríveis. As pessoas para quem ele devia não eram compreensivas. Daniel, com apenas 18 anos, tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ele assumiu a culpa. Fez um acordo com nossa mãe. Ele sairia de casa, levaria a culpa do abandono, se tornaria o filho problema. Em troca, ele trabalharia para pagar as dívidas do pai aos poucos, de longe, sem que ninguém soubesse. Ele se sacrificou para nos proteger. Para me proteger, eu tive que parar de ler. O ar me faltava. 20 anos. 20 anos de ódio, de desprezo. 20 anos desejando que ele sofresse as consequências de um ato que, na verdade, foi o maior gesto de amor que alguém já fez por mim. A imagem do meu irmão, o rebelde, o egoísta, se despedaçou em 1 milhão de pedaços. No lugar, surgiu a imagem de um menino assustado,
protegendo sua irmã mais nova da única maneira que sabia. E minha mãe, ela não foi apenas uma vítima silenciosa. Ela foi cúmplice, uma guardiã do segredo. E a dor de sua decisão, o peso de manter essa farsa, de ver uma filha odiar um filho que ela tanto amava. De repente, a tristeza crônica em seus olhos fazia todo o sentido. Eu olhava para as paredes da casa, para os porta-retratos com nossos rostos sorridentes de infância, e tudo parecia uma grande peça de teatro, uma encenação bem-sucedida para me manter segura, para me dar uma vida normal, longe da escuridão que ameaçava nos engolir. E eu fui a única na plateia que não sabia que era tudo uma peça. A carta ainda tinha mais a dizer. Havia um endereço no final. Uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. E uma frase final que selou meu destino. Eu nunca deixei de pensar em você um dia sequer. Se um dia a verdade chegar até você, saiba que eu ainda estou esperando. O que eu faria com aquilo? Os dias seguintes foram um borrão. A carta não saía de perto de mim. Eu a lia e relia, como se buscasse brechas, algo que me permitisse voltar para a confortável ignorância de antes. Mas não havia. Cada palavra era um prego no caixão da minha antiga vida. A raiva que eu sentia pelo meu irmão foi substituída por uma culpa avassaladora. Culpa por cada palavra dura que pensei, por cada vez que amaldiçoei seu nome em silêncio. Depois da culpa, veio a raiva da minha mãe. Como ela pôde? Como ela pôde me deixar viver nessa escuridão, carregar esse peso injusto? Olhei para o seu retrato na sala e, pela primeira vez, não vi a santa que eu pintei, mas uma mulher, com falhas e medos, que tomou uma decisão impossível. Ela escolheu proteger a inocência de uma filha ao custo da reputação do outro. Foi justo? Não. Mas foi um ato de amor? Talvez. Um amor desesperado e equivocado. O endereço na carta parecia me chamar. Era um convite para o desconhecido, para um acerto de contas com o passado. Mas que direito eu tinha? Depois de 20 anos de silêncio e julgamento, como eu poderia simplesmente aparecer na porta dele? O que eu diria? Oi, Daniel. Desculpe por te odiar por 2 décadas. A propósito, obrigado por salvar minha vida. Meus amigos me aconselharam a ter calma, a processar tudo. É muita coisa, Laura, eles diziam. Dê um tempo a si mesma. Mas o tempo era o meu inimigo. 20 anos já tinham sido roubados. Cada dia que eu hesitava era mais um dia somado àquela conta dolorosa. A mentira tinha me paralisado por tempo demais. A verdade, por mais terrível que fosse, exigia movimento. Eu passei uma noite inteira acordada, a carta aberta sobre a mesa. Olhei meu reflexo na janela escura. A mulher que me encarava de volta tinha 42 anos, mas seus olhos carregavam o cansaço de uma vida inteira. Eu vi as marcas da mágoa, as linhas finas de preocupação que a mentira tinha desenhado em meu rosto, e eu não queria mais ser aquela mulher. Eu queria conhecer meu irmão, o homem de 38 anos que ele havia se tornado. Queria saber se ele era feliz, se ele tinha construído uma família, se ele ainda se lembrava do nosso esconderijo secreto no quintal. Eu queria ter a chance de pedir perdão. Não apenas por mim, mas pela nossa mãe, que carregou esse fardo até o fim. Naquela madrugada, a decisão floresceu em meu peito, não como um ato de coragem, mas como uma necessidade, como respirar. Eu não podia mudar o passado, não podia devolver os 20 anos perdidos, mas eu podia, talvez, começar a construir uma ponte sobre o abismo que nos separava. Peguei meu celular e pesquisei o nome da cidade. Era pequena, a mais de 1000 quilômetros de distância.
Comprei uma passagem de ônibus só de ida para o dia seguinte. Não fiz malas, não planejei nada. Pela primeira vez na vida, eu estava agindo sem um roteiro, guiada apenas por uma verdade recém-descoberta e uma esperança frágil de que talvez ainda houvesse tempo. A viagem de ônibus foi longa e silenciosa, um tempo perfeito para a enxurrada de memórias que a carta havia destravado. Lembrei de Daniel me ensinando a andar de bicicleta, do jeito que ele afastava os valentões da escola, de como ele lia histórias para mim até eu dormir. Como eu pude esquecer de tudo isso? Como uma única narrativa, repetida à exaustão, pôde apagar anos de cumplicidade e amor? A mágoa é um veneno que cega. Ela nos faz focar apenas na ferida, esquecendo de todo o corpo saudável ao redor. E eu estive cega por muito tempo. A cada quilômetro que o ônibus avançava, eu sentia como se estivesse viajando não apenas no espaço, mas no tempo, voltando para a essência do que éramos antes da mentira nos separar. A paisagem pela janela mudava, de prédios e concreto para campos verdes e céu aberto. Parecia uma metáfora para o que acontecia dentro de mim. O cenário cinza da minha mágoa estava dando lugar a uma possibilidade de algo novo, algo mais vivo. O medo ainda estava lá, um nó no estômago, mas agora ele vinha acompanhado de uma expectativa que me aquecia por dentro. Pensei no nosso pai. A imagem dele também se transformou. O herói da minha infância se tornou um homem falho, fraco, tragado por um vício. A carta não o perdoava, apenas explicava. E isso me trouxe uma paz estranha. Eu não precisava mais odiar o meu irmão para amar a memória do meu pai. Eu podia sentir compaixão por ambos, por suas dores e por suas escolhas. Quando finalmente cheguei à pequena cidade, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Era um lugar calmo, de ruas limpas e casas com jardins floridos. Tão diferente do caos da minha vida. Peguei um táxi e dei o endereço ao motorista, um senhor simpático, que me contou sobre a festa anual da cidade. "A senhora veio para a festa?" ele perguntou. Eu apenas sorri e disse: "Não, vim para um reencontro." A palavra soou certa, poderosa. Era exatamente isso. Um reencontro comigo mesma, com minha história e com a única pessoa no mundo que compartilhava as mesmas raízes que eu. O táxi parou em frente a uma casa simples, mas bem cuidada. Tinha uma varanda de madeira e um jardim cheio de girassóis. Do lado de dentro, uma luz estava acesa. Meu coração disparou. Eu paguei o motorista e fiquei parada na calçada por um longo tempo, apenas olhando. O que eu esperava encontrar? Um homem amargurado, solitário? Ou alguém que conseguiu seguir em frente? Cada passo em direção àquela porta parecia pesar uma tonelada. Eu era uma estranha, um fantasma de um passado que ele talvez preferisse esquecer. E se ele me rejeitasse? E se ele batesse a porta na minha cara? Eu mereceria, mas eu tinha que tentar. Respirei fundo pela última vez, subi os degraus da varanda e, antes que a coragem me abandonasse, levantei a mão e bati na porta. O silêncio que se seguiu à batida foi o mais longo da minha vida. Ouvi passos se aproximando do lado de dentro, lentos, cautelosos. A maçaneta girou, a porta se abriu, rangendo suavemente, e revelou um homem. Ele era mais alto do que eu me lembrava, com alguns fios de cabelo grisalho nas têmporas e linhas de expressão ao redor dos olhos. Olhos que eram exatamente como os meus e como os da nossa mãe. Ele me olhou por um instante, uma expressão de curiosidade no rosto, como quem olha para uma vendedora ou alguém pedindo informação.
Então, seus olhos se fixaram nos meus. E o tempo parou. Eu vi o reconhecimento surgir, lento como o amanhecer, seguido por uma onda de choque, de incredulidade. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Daniel? Minha voz saiu como um sussurro, frágil, quebrada. E essa única palavra foi o suficiente. Os ombros dele caíram e toda a força que ele parecia ter se desfez. Ele se apoiou no batente da porta e seus olhos se encheram de lágrimas. Laura. Ele disse meu nome como se fosse uma prece, uma palavra que ele não pronunciava há 20 anos, mas que nunca esqueceu. Eu não sabia o que fazer. As palavras que ensaiei na viagem sumiram. Tudo o que eu conseguia fazer era chorar. Lágrimas de culpa, de alívio, de saudade, de 20 anos de emoções reprimidas. E então, ele deu um passo à frente e me abraçou. Foi um abraço desajeitado no início, o abraço de dois estranhos que conheciam a alma um do outro. Mas aos poucos, a memória dos nossos corpos se reencontrou. Eu senti o cheiro familiar de seu perfume, o mesmo que ele usava na adolescência. Eu senti a força de seus braços, os mesmos que me protegeram tantas vezes, e eu chorei em seu ombro, soluçando como uma criança. Me perdoa, eu disse repetidamente. Me perdoa, me perdoa. Não, pequena, ele disse, me apertando mais forte. Você não tem nada pelo que se desculpar. A culpa nunca foi sua. Nunca. Ele me afastou um pouco para olhar em meu rosto, suas mãos segurando o meu. Eu sonhei com esse dia, tantas vezes, mas eu nunca achei que fosse acontecer de verdade. Ele me convidou para entrar. A casa era acolhedora, cheia de livros e plantas. Em uma estante havia fotos, uma mulher sorridente, 2 crianças, sua família. Ele não estava sozinho. Ele tinha construído uma vida. E ao ver aquilo, uma paz imensa me inundou. Meu irmão estava bem. Apesar de tudo, ele tinha encontrado a felicidade. Sentamos no sofá e o silêncio voltou, mas agora era um silêncio confortável. Havia tanto a ser dito, mas as palavras pareciam pequenas demais para o tamanho daquele momento. Foi quando a mulher da foto apareceu na sala, com um sorriso gentil. Amor, temos visita? Daniel olhou para ela, depois para mim, e com a voz embargada disse: Amor, essa é a Laura, minha irmã. A forma como ele disse minha irmã foi a validação que eu precisava. A ponte estava ali, frágil, mas real. Naquela noite e nos dias que se seguiram, nós conversamos. Conversamos por horas a fio, preenchendo as lacunas de 20 anos. Ele me contou sobre seus primeiros anos fora de casa, a dificuldade, a solidão, o peso do segredo. Contou como conheceu sua esposa Ana, a mulher que o ajudou a se reerguer e a construir uma nova vida, mesmo sem saber de toda a sua história. Ele nunca contou a ninguém o verdadeiro motivo de sua partida para proteger a memória do nosso pai. Eu contei a ele sobre a minha vida, sobre a faculdade, o trabalho, os amores e desamores. E contei sobre o vazio, sobre a sensação de que algo estava sempre errado. Ele ouviu tudo com uma paciência e uma compaixão que me desmontaram. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma profunda tristeza pelos anos que perdemos. Apresentei-lhe as suas sobrinhas por videochamada. Vi a emoção em seu rosto ao conhecer as filhas da irmã que ele achava ter perdido para sempre. E meus filhos viram pela primeira vez o rosto do tio cuja existência era quase uma lenda, um fantasma em nossa família. Naquele momento, os laços que foram cortados pela mentira começaram a se refazer,
mais fortes do que antes. Entendi a profundidade do sacrifício da minha mãe. Ela me escreveu cartas por anos que eu nunca recebi. Daniel me mostrou uma caixa cheia delas. Em cada uma, ela contava sobre mim, sobre meu crescimento, e pedia para que ele fosse paciente, que um dia a verdade viria à tona. Ela viveu e morreu com a esperança desse reencontro. E, de certa forma, foi sua partida que o tornou possível. A carta que ela escondeu não foi um ato de covardia, mas seu último ato de fé. Ela não conseguiu consertar as coisas em vida, mas deixou o mapa para que eu mesma pudesse encontrar o caminho. Ela confiou que o amor entre irmãos seria mais forte do que o tempo e a mágoa. E ela estava certa. Voltar para casa foi diferente. A casa da minha mãe não era mais um lugar de tristeza, mas um símbolo de sacrifício e de um amor complexo e imperfeito. O vazio dentro de mim havia sido preenchido. A peça que faltava não era uma resposta, era uma pessoa. Era o meu irmão. A mentira que vivi por 20 anos me ensinou sobre a fragilidade da verdade, sobre como as histórias que contamos a nós mesmos podem nos aprisionar. Mas a carta me ensinou sobre o poder do perdão. Perdoar meu irmão foi fácil. Perdoar minha mãe exigiu compaixão. Perdoar meu pai exigiu entendimento. Mas o perdão mais difícil e o mais libertador foi o de perdoar a mim mesma por ter sido tão cega, por não ter questionado, por ter deixado a mágoa definir uma parte tão grande da minha vida. A verdade não mudou apenas o meu passado. Ela me deu um novo presente e a promessa de um futuro onde minha família finalmente estaria completa. O segredo, no fim, não era sobre dívidas ou mentiras. Era sobre a força de um laço que nem 20 anos de silêncio conseguiram quebrar. Hoje, a carta velha do meu irmão está emoldurada na minha sala. Não como uma lembrança da dor, mas como um farol. Um lembrete de que as histórias nunca são tão simples quanto parecem e que por trás de cada ação existe uma intenção que muitas vezes desconhecemos. Aprendi que o verdadeiro sentido da vida não está em ter todas as respostas, mas em ter a coragem de fazer as perguntas e de abrir o coração para as verdades que encontramos, por mais dolorosas que sejam. Esta jornada me ensinou que o perdão não apaga o passado, mas ele abre a porta para o futuro. Se a minha história tocou seu coração de alguma forma, ou te fez pensar em alguma ponte que precisa ser reconstruída na sua vida, saiba que nunca é tarde demais. O tempo do universo é perfeito e talvez o seu momento de encontrar a peça que falta esteja mais perto do que você imagina. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações, pois juntos vamos continuar explorando essas jornadas da alma que nos conectam e nos curam. Sou grata por ter compartilhado esse pedaço da minha alma com você. Que você encontre paz em suas buscas e força em suas verdades. Até breve.